Boa tarde, povo abençoado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz e com muito amor no coração. Gente, eu vou fazer esse vídeo aqui para dizer uma coisa para vocês. Há mais de 30 anos que uma pessoa me apresentou a Bíblia. E ele me disse que eu precisava mudar a minha vida. Apesar de eu não ter visto nenhum, ele disse para mim que eu precisava mudar a minha vida. Ele me apresentou dois motivos na Bíblia que ele via que eu fazia. E por isso ele achou que eu devia mudar. Ele disse que eu deveria guardar o sábado. E disse que eu deveria parar de comer carne de porco e toda coisa que é imundo, que a Bíblia chama de imundo. Eu nunca tinha lido a Bíblia, mas também eu não discordei dele. E ele me convidava para ir para a igreja e eu dizia que não dava para mim, né? Porque não dava. Ele disse, já que tu não quer ir para a igreja, está aqui um presente. Ele me deu uma Bíblia. E eu comecei a ler aquela Bíblia. E confrontar o que estava escrito na Bíblia com a minha vida. Encontrei algumas coisas da minha vida de acordo com a Bíblia que estava errado. Então eu disse assim, eu não era católico, mas também não tinha religião nenhuma, né? E eu tinha sido enganado no batismo, né? Que a Igreja Católica sempre enganou, essa maldita seita do inferno. E o que eu fiz? Porque os católicos têm o negócio de dizer que a Bíblia é do crente, a Bíblia é do crente, né? Eu fui comprei uma Bíblia da edição Paulina, católica. E comecei a confrontar uma Bíblia com a outra. E descobri que a única diferença são 6 livros que tem na Bíblia da Igreja Católica mais. O resto está tudo igual. Tudo que tinha numa, tinha na outra. Tudo que tinha numa, tinha outra. Então eu descobri que a Igreja Católica realmente enganava o povo. Então passei a ver a minha vida através da Bíblia e buscar recursos dentro da Bíblia para melhorar a minha vida. A Bíblia me se tornou uma pessoa muito melhor na matéria de conhecimento, né? Como eu já disse, eu nunca tive vício na minha vida, nunca devo fazer mal para ninguém, mas às vezes tu não faz mal para os outros, mas faz para você mesmo, por falta de conhecimento. E tu passei a viver a minha vida de acordo com o que eu ia lendo na Bíblia. E como eu fui conhecendo a verdade, há uns anos atrás, eu venho tentando passar isso para minha família. Mas muitos da minha família não falam claramente contra mim na minha presença, mas ficam indignados quando eu falo de idolatria. Um dia desse, uma irmã minha estava com problema de saúde e eu pedi encarecidamente no grupo da família que deixasse a idolatria e se arrependesse e orasse pela minha irmã para que Deus tivesse misericórdia dela. E teve gente que se indignou e falou, né? Falou no lá que... umas coisas que eu não vou dizer aqui que ela falou. Por causa desse motivo, eu tirei o meu nome do grupo da família. Porque as pessoas ficaram indignadas porque eu falei que precisava se arrepender, parar de adorar a imagem para orar pela nossa irmã que estava doente. E agora eu me sinto muito feliz. Cara, muito feliz mesmo. Sabe por quê? Deixa eu dizer para vocês. Porque esses malditos picareta de padre que enganaram a minha família e milhões de pessoas dizendo para elas que a porcaria da imagem podia salvar eles, podia dar saúde para eles. Agora eu estou ouvindo toda a rede social simplesmente dizendo que Maria não tem poder nenhum de salvação, que Maria não pode fazer milagre, que Maria não pode fazer nada porque simplesmente ela está morta. Coisa que eu falei para minha família, mas teve gente da minha própria família que ficou com raiva de mim por causa disso. E agora eu estou feliz, porque eles vão ver que eu estava falando a verdade, que essa seita católica enganou eles a vida toda. E agora os próprios picaretas dos padres estão nas redes sociais. E estou dizendo que imagem não pode fazer nada porque não tem vida. Que as pessoas que a imagem representa também não podem porque estão mortas. Coisa que a minha família nunca aceitou isso. E milhares, não sei quantos da minha família, eu sei que da minha mãe para trás, todos morreram sem saber da verdade. O único que morreu sabendo da verdade foi o meu avô. O pai do papai. Eu estive lá em 95 e eu chamei ele e falei para ele, disse assim, meu filho, e a Nossa Senhora? Eu digo, vovô, Nossa Senhora não existe. Ela é apenas uma mulher que foi usada para Jesus Cristo vir ao mundo, a este mundo aqui, como homem, para nos dar exemplo. Mas ela não tem poder nenhum sobre salvação, sobre nada. Ele disse, meu filho, eu tenho fé em Deus, que o meu avô vai ser salvo.
Eu tenho fé em Deus que na ressurreição dos mortos, ele será ressuscitado para fazer parte da família de Deus. Eu tenho fé em Deus nisso. Mas o resto que ficaram vivos, não querem. E, como eu estou dizendo, saí até do grupo da família por causa disso. Porque eu falei lá que era para se arrepender, deixar a maldita imagem e não pedir saúde para minha irmã através de imagem, mas para pedir diretamente ao Senhor Jesus. E teve gente lá que me respondeu de uma maneira que eu não gostei, por isso saí até do grupo da família. E continuei orando por ela, separado de grupo, apenas pedindo para Jesus. E graças a Deus, o Senhor Jesus livrou ela da morte. E eu disse, meu Deus, dê mais uma oportunidade para minha irmã. Porque ela não pode morrer adorando imagem. Ela não pode morrer crendo em imagem. Porque a Bíblia diz que é pecado. E todos que morrerem adorando imagem vão ser queimados quando Jesus voltar. E agora, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, os próprios mentirosos, aqueles que inventaram a mentira, que criaram a mentira, criando na mente das pessoas que imagem podia salvar eles, estão agora desmentindo suas mentiras nas redes sociais, está bombardeando que as imagens não podem salvar ninguém, não podem libertar ninguém, que tudo que eles inventaram, purgatório. Eu fiz um vídeo, mas foi terça-feira ou quarta-feira parece, terça-feira à noite, mas foi quarta-feira à noite, eu fiz um vídeo, dizendo que eu queria que um padre desse picareta viesse da rede social e dissesse que o batismo deles é mentiroso. Quando chega ontem, eu já abri o quadro e lá está o padre dizendo que criança não pode ser batizada, que a Igreja Católica enganou o povo também em relação ao batismo. Glória a Deus por isso. Então os mentirosos estão se revelando e estão se desmascarando ele mesmo. Os padres estão se desmascarando e estão anunciando que tudo que eles falaram até hoje da Igreja Católica é uma pura mentira. Eu espero que pelo menos a minha família, agora, entendeu? Entenda que quando eu falava para eles da idolatria, eu estava falando por bem deles. Eu estava falando que essa maldita igreja, essa seita maldita, sempre enganou o povo. Sempre foi uma abominação diante de Deus. Tá? Eu quero saber se esses padres vão salvar as pessoas, todas as pessoas que morreram adorando demais. Porque segundo a Bíblia, essas pessoas não terão salvação quando Jesus voltar. As pessoas que morreram adorando imagem. Eu creio em Deus, tenho fé em Deus e no Senhor Jesus, que as pessoas que morreram sem conhecer a Bíblia, como a minha, muita parte da minha família, meus avós, minha mãe, que Deus tenha misericórdia deles. Porque não ouviram a palavra. Mas esses que estão ouvindo aqui ainda hoje e não querem aceitar a verdade, eu espero que agora, com esses picaretas que enganou eles, dizendo que eles mentiram para eles, eles se recordem e voltem à realidade e creia apenas em Deus e no Senhor Jesus. E parem de adorar a imagem, porque os próprios padres estão dizendo que ela não pode fazer nada por você, porque as pessoas que ela representa estão mortas. E morto não salva ninguém, morto não cura, morto não faz nada. Outra coisa, a Igreja Católica colocou na cabeça de vocês, dos católicos, que Maria é mãe de Jesus, que Maria é mãe, até mãe de Deus. Eles colocaram que Maria é mãe de Deus, sendo que Maria nem mãe de Jesus é, faz ideia de Deus. Mas domingo ela não é mãe de Jesus? Não, não é. No sangue de Jesus não tinha uma gota do sangue de Maria. Ela apenas foi usada para trazer Jesus. O próprio Jesus nunca chamou ela de mãe. Quando ele estava lá na cruz do Calvário, que ela estava chorando, ele disse assim: não chorai por mim, mulher, mas chorai antes pelos teus filhos. Outra mentira, que eu espero que os padres venham revelar. A mentira que eles colocaram é que Maria não teve outro filho de Jesus, sendo que ela teve, Jesus confirmou ali quando estava. Não chorai por mim, chorai antes pelos vossos filhos. Mas esses picaretas têm induzido que Maria nunca teve filho, que só teve Jesus, e que esses filhos que ele diz era o primo de Jesus. É que eu pergunto, ô picareta, tu sabe dizer, seu padre picareta? Eles eram filhos de quem então esses caras, já que eram o primo de Jesus? Era o filho da irmã de Maria, da irmã de José? De que eles eram filhos? De que eles eram filhos? Já que tu disse que eles eram o primo de Jesus e não filho de Maria? Eu estou feliz pelos picaretas que enganaram o mundo todo. Agora estou vindo desmentir toda a mentira que eles fizeram para o povo, fazendo o povo adorar a imagem, se desviar da verdade. Gente, eu sempre falei, o batismo da católica é uma mentira. Tá? Outra coisa, se você não sabe,
Quando a criança nascia, era apresentada diante de Deus, mas não batizada. O batismo só veio existir de João Batista para cá. Antes de João Batista, não existe na Bíblia uma passagem que fale sobre batismo. Isso não existe. Tá? Então, eu agradeço a meu Deus e ao meu Senhor Jesus por estar fazendo esses picareta, está se revelando uns verdadeiros mentirosos. Uns verdadeiros mentirosos. Estou revelando quem eles são. Os demônios. Como diz a Bíblia, né? Discípulo de Satanás, transformado em apóstolo de Cristo. E agora, eles estão dizendo que toda a maldade que eles fizeram com o povo, eles estão se revelando, falando que eles mentiram para o povo. Admitiram que eles mentiram para o povo e que a Igreja Católica é uma seita e que não pertence a Deus. Tenham todos uma boa tarde. E fiquem todos com Deus e sejam felizes. Um abraço a todos vocês. E que a minha família, que odeia a verdade, eu espero que agora, com os picaretas que eles acreditavam, eles podem acreditar, porque um colega meu aqui, em Oriximiná, eu sempre ia na casa dele e falava da palavra de Deus. Ele dizia assim: Domingos, tu é a única pessoa que vem aqui e fala da palavra de Deus, eu não expulso daqui. Ele falava para mim. Eu não te expulso daqui. Mas, Domingos, é o seguinte, o padre estuda 5 anos para se formar. E os pastores não estudam. Eu disse assim: então me diz, em que parte do Brasil tu já viu falar que tem uma faculdade para formar padre? Eu digo: eles estudam lá dentro da seita deles, aprendendo a mentir para o povo, a enganar o povo. É lá que eles estudam. E ele disse assim: eu nasci católico, vou morrer católico. E o ano passado ele morreu. Tá? Morreu sem salvação, segundo a Bíblia. Por esses malditos padres que enganaram ele a vida toda dele. Eu quero saber se os padres vão salvar ele. E não foi só ele, a minha família e milhares de pessoas morreram crendo nesses malditos padres. Agora eu quero ver o que eles vão fazer. Mas a batata deles já está assada. Eles pagaram por todo o mal que eles fizeram com a humanidade.